Livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Nós estamos no capítulo 2, subcapítulo O Conteúdo e a Estrutura do Ego. Como esse é um subcapítulo mais curtinho, eu vou ler os dois seguintes e o próximo se chama A Identificação com as Coisas. A mente egóica é completamente condicionada pelo passado. Esse condicionamento é duplo, consiste em conteúdo e estrutura. No caso de uma criança que está chorando e sofrendo profundamente porque lhe tiraram um brinquedo, esse objeto representa o conteúdo. Ele pode ser trocado por qualquer outro conteúdo, isto é, por qualquer outro brinquedo ou objeto. O conteúdo com o qual alguém se identifica é condicionado pelo ambiente, por sua criação e pela cultura dominante. Tanto faz se a criança é rica ou pobre, e também não importa se o brinquedo é um pedaço de madeira no formato de um animal ou um aparelho eletrônico sofisticado. O sofrimento causado pela perda do objeto será o mesmo. A causa dessa dor aguda está oculta na palavra meu e é estrutural. A compulsão inconsciente para ressaltar a própria identidade por meio da associação com o objeto é construída na própria estrutura da mente egóica. Então a gente já viu nos capítulos anteriores essa construção do ego lá na infância, quando a criança começa a tomar consciência do eu, do meu, daquilo que lhe pertence enquanto identidade. E ela vai acumulando tudo isso e vai construindo essa identidade. Por isso que ele fala que a mente egóica é condicionada pelo passado. Então, lá na infância, aquilo começou e vai sendo acumulado durante a nossa vida. Aí, quando acontece uma situação de perda de um objeto, e toda criança passa por isso, porque em algum momento um brinquedo vai estragar, ou vai acabar esquecendo em algum lugar, ou um coleguinha pega, aí a criança ela vai ser ativada nesse ego e ele vai se reforçando. Então, cada vez que eu me identifico com um objeto, e não importa qual seja, porque é a identificação que vai causar o sofrimento. E aí acontecem esses processos de perda, de identificação, de sofrimento pelo objeto perdido e o consequente reforço desse sentido do eu, desse sentido do meu, da posse ali, da estrutura desse ego, da identidade egóica. É assim que a identidade do ego vai sendo construída e estruturada. Pensa num prédio, uma estrutura mesmo. A cada vez que eu me identifico, com algo que é meu, que pertence a mim, ou que diz respeito ao eu vou fortalecendo, eu vou crescendo esse prédio. E muitas vezes na vida vão ter alguns processos, vão acontecer algumas coisas que são como se a gente derrubasse esse prédio e ele ruísse e ele caísse e a gente não soubesse mais quem a gente é. Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, talvez não tenha caído o prédio inteiro, para a consciência brotar completamente, mas de cair ali alguns pedaços e a gente começar a se questionar, quem sou eu? Quem é essa pessoa que eu sou? Porque ali está toda a nossa história, ali está toda a estrutura do ego. E quando ele começa a ruir, a gente começa a perceber que talvez não era tão sólido assim. Talvez seja isso que está acontecendo com você agora, ou que você já passou por esses momentos, ou ainda vai passar. Mas é importante perceber que a única coisa que a gente perde, que cai, que se desestrutura, que rui, é do ego, não é da consciência, não pertence à consciência de quem somos, é só uma identificação com a forma, com o conteúdo. Uma das mais básicas estruturas mentais que possibilita a existência do ego é a identificação. A palavra identificação deriva dos termos latinos idem, que significa o mesmo, e facere, que corresponde a fazer. Portanto, quando nos identificamos com algo, fazemos dele o mesmo. O mesmo que o quê? O mesmo que nós. E lhe atribuímos a percepção do eu,
Assim, ele se torna parte da nossa identidade. Um dos níveis mais básicos de identificação é com as coisas, tanto que dizemos meu brinquedo, que mais tarde se torna meu carro, minha casa, minhas roupas e assim por diante. Tentamos nos encontrar nas coisas, porém nunca conseguimos fazer isso inteiramente e acabamos nos perdendo nelas. Essa é a sina do ego. Esse pequeno parágrafo, ele tem muita informação, ele tem muita desconstrução, começando pela palavra identificação, por essa desconstrução da palavra e a gente entender que quando a gente se identifica, a gente se faz o mesmo daquilo, a gente faz aquilo fazer parte da gente, a gente se torna o mesmo que aquela coisa, porque eu me identifico com ela. Então é como se eu e ela fôssemos a mesma coisa, fôssemos parecidos ou fôssemos o mesmo. E a partir da compreensão dessa palavra, do que ela realmente significa, comece a perceber com o que você tende a se identificar. Tanto na sua vida prática, com as coisas, com objetos, com pessoas e com situações. Tudo aquilo que você se identifica passa a fazer parte de você. Passa a ser parecido. Você e essa coisa são os mesmos. E aqui eu vou ter que trazer uma consciência, inclusive para o lado negativo das coisas. Se a gente se identifica com algo ruim, com algo que a gente não gosta, com algo que incomoda, eu também acabo fazendo-me o mesmo que essa coisa. E não porque eu vou ser igual, porque eu vou tratar da mesma forma, não é isso, mas você traz aquilo para sua realidade, você se torna aquilo. Lembra sempre disso, tudo aquilo que eu me identifico, eu me torno aquilo. Então, como que a gente pode sair desse processo de identificação? Parando de se identificar, parando de olhar e julgar, parando de olhar para as coisas e achar que a gente sempre tem que ter uma opinião sobre aquilo. Entrar mais na neutralidade, na não identificação e começar a perceber mais os pensamentos que vêm e tentam atribuir sentido, atribuir comentários, atribuir projeções, né? Se eu gosto, se eu não gosto, para tudo que ele vê ao nosso redor, porque isso é o que o ego faz, né? E depois ele fecha com essa questão da identificação com as coisas, né? O meu brinquedo vira a minha casa, vira as minhas coisas, e a gente nunca está disposto a compartilhar. Pensa na criança, né? Como ela tem esse sentido do eu e ela não gosta de compartilhar os brinquedos, não porque esse é meu, porque você não pode pegar, e o quanto a gente tem essa tendência de repetir esses padrões para a vida, de se identificar a tal ponto com o nosso ego, com quem a gente é, a nossa identidade, a nossa história, o nosso passado, né? Tudo que a gente viveu e seguir para a vida replicando esses mesmos processos. E aí ele fala nessa sina do ego, porque quando a gente perde uma coisa que a gente acha que nos pertence, que a gente está completamente identificado, a gente vai invariavelmente sofrer. E essa é a sina do ego, na verdade. Por conta da identificação, uma hora vai acabar havendo uma perda e o consequente sofrimento pela perda. E é isso que a gente precisa começar a perceber para parar de nos identificarmos tanto com as coisas, né, no sentido de isso faz parte de mim, para que a gente possa perceber que a nossa essência ela vai muito além disso. A identificação com as coisas. Quem trabalha no setor de publicidade sabe muito bem que para vender produtos supérfluos ou desnecessários, é preciso convencer as pessoas de que esses objetos acrescentarão algo à maneira como elas se veem ou são vistas pelos outros, ou seja, que adicionarão alguma coisa à sua percepção do eu. Os anúncios fazem isso, por exemplo, nos dizendo que vamos nos destacar da multidão usando tal produto, e assim, por implicação, seremos mais plenamente nós mesmos. Outras propagandas criam uma associação na nossa mente entre o produto e alguém famoso, jovem, atraente ou de aparência feliz.
Até mesmo imagens do início da carreira de celebridades que agora já estão velhas ou mortas funcionam bem para esse propósito. O pressuposto implícito é de que, comprando determinado item, nos tornamos, por meio de uma apropriação mágica, como essas pessoas, ou então assumimos sua imagem superficial. Assim, em muitos casos, não estamos adquirindo um produto, mas um meio de realçar nossa identidade. As grifes de estilistas são, em termos básicos, identidades que compramos. Elas são caras e, portanto, exclusivas. Se todo mundo pudesse adquiri-las, seu valor psicológico se perderia e nós ficaríamos apenas com seu valor material, que talvez represente apenas uma fração do preço que pagamos por elas. Aqui ele explica essa lógica por trás da propaganda e o quanto ela pega, consegue convencer, digamos assim, as pessoas pelo ego, pelo senso de identidade. Então ela faz uma associação daquele produto, que é apenas um produto, muitas vezes superficial e desnecessário, com uma imagem de quem nós podemos ser e nos tornar, com a imagem de alguém de sucesso, com a imagem de alguém que se destaca, com a imagem de alguém que é especial. E tudo isso acaba chegando ao nosso ego, que quer ser único, que quer ser especial, que quer ter a sua identidade única. Ele é muito voltado para o eu, para o individualismo. Eu sou um ser único. E quanto mais a gente pega isso nas pessoas, mais elas vão para esse lado, mais elas consomem para tentar pertencer, para tentar parecer que elas são únicas e especiais. E isso vem dessa identificação muito grande com o próprio ego, com o próprio eu, o sentido de eu e a identidade que elas construíram. Com que tipo de coisa cada um de nós se identifica é algo que varia de pessoa para pessoa, considerando a idade, o sexo, a renda, a classe social, a moda e a cultura dominante, entre outros fatores. Aquilo com que alguém se identifica tem tudo a ver com o conteúdo, enquanto a compulsão inconsciente para se identificar é estrutural. Essa é uma das maneiras mais básicas pelas quais a mente egóica funciona. O que ele está querendo dizer aqui é que o ego, a mente egóica, ele vai sempre querer se identificar com algo. Ele vai buscar essa identificação em coisas, pessoas, objetos, e isso vai depender da classe social, do lugar, da cultura a qual a pessoa pertence, e isso tem a ver com conteúdo. Então não importa o que eu me identifico, tanto é que cada pessoa vai se identificar com uma religião, com um gosto diferente para se vestir, para comer, e isso é o que o ego acha que é único e especial. Mas a questão da compulsão inconsciente em se identificar com algo, ela é estrutural. Por isso a gente vê os países, o quanto as pessoas se identificam com a bandeira, com a cultura, com os costumes, o quanto elas impõem isso, e continuam passando para gerações, mas ao mesmo tempo, quanto mesmo querendo manter, é natural que haja essa evolução. Então, a geração de hoje, de um país, ela não é igual, ela não se identifica com as mesmas coisas que os antepassados, mas ainda assim, elas criam outras identidades. Mas parece que o tempo todo a gente está se identificando com algo. A gente muda, antes eu gostava de tal estilo de música, hoje eu gosto de outro. E eu não mudo, não aceito que me façam gostar de outro. É sempre nesse sentido egóico, de falar, não, é isso, eu torço para esse time, eu tenho esse gosto, de uma maneira um pouco apegada e às vezes até violenta, dependendo do que precisa ser feito para defender esse senso de identidade. Paradoxalmente, o que mantém a chamada sociedade de consumo é o fato de que tentar encontrar a si mesmo por meio de coisas não funciona. A satisfação do ego tem vida curta. Assim, a pessoa continua buscando mais, continua comprando, continua consumindo.
É a famosa roda de ratos aqui, né? Eu não sei se vocês percebem isso, mas essa sensação de estar sempre comprando, de estar sempre consumindo e parece que nunca é o suficiente, que nunca tá bom. A gente acha que, porque eu quero uma roupa nova, porque eu quero fazer uma viagem, e a gente se anima para aquilo, né? Parece que vai criando uma expectativa, vai criando uma sensação que a partir do momento que eu consigo, que eu adquiro, que eu faço a viagem e eu volto, né, para casa, volta aquela sensação de não, eu preciso de mais alguma coisa, eu preciso planejar a próxima viagem. E aí fica essa roda, né? Essa sensação de que a gente está sempre buscando algo, que a gente nunca vai se sentir satisfeito. É claro que nessa dimensão material em que nosso eu superficial vive, as coisas são uma parte necessária e inevitável da vida. E aqui é importante ele trazer isso, porque ele não está querendo dizer não compre nada, seja um ermitão e vá viver na montanha. Não é isso, mas é o quanto a gente projeta dessas questões do ego nas compras, nas coisas que a gente tem, nessa sensação de insatisfação crônica que a maioria das pessoas vive. Isso é o excesso de identificação com o ego e a falta de conexão com a essência, com a consciência que faz parte desse processo de evolução que a gente está vivendo. Então aqui ele só está tentando chamar atenção para isso, para a gente refletir, perceber, olhar de um outro lugar para a vida que a gente vem vivendo. Precisamos morar em algum lugar, necessitamos de roupas, móveis, ferramentas, transporte, etc. Há também coisas que valorizamos por causa da sua beleza ou da sua característica inerente. Devemos reverenciar o universo das coisas e não menosprezá-lo. Cada objeto tem uma existência, é uma forma temporária cuja origem está na vida única. Informe a origem de todas as coisas, de todos os corpos, de todas as formas. Nas culturas mais antigas, as pessoas acreditavam que tudo, até mesmo os objetos supostamente inanimados, possuíam um espírito próprio. E a esse respeito, elas se encontravam mais próximas da verdade do que estamos hoje em dia. Quando se habita um mundo embotado pela abstração mental, não se sente mais a vida pulsante do universo. A maioria de nós não se encontra numa realidade viva, e sim numa realidade conceitualizada. Esse parágrafo aqui ele é bem profundo, porque ele fala, né, mais uma vez, dessa necessidade, que ela é natural, porque a gente está vivendo aqui. Claro que a gente precisa de meios para sobreviver, de objetos para nos servir de alguma forma, porque nos é útil, digamos assim, e a gente não pode menosprezar isso. Mas ele também chama atenção para a vida que existe em cada objeto, para a mesma existência, para a mesma presença, para os mesmos átomos que nos constituem, que também constituem outras formas. Então tudo é forma e essência. A diferença é que nós temos autoconsciência, e um objeto ele não tem, mas todos vêm da mesma fonte única, da vida única, como ele se refere aqui, porque no fundo tudo são átomos. Se a gente for se aproximando com o microscópio da nossa pele, de qualquer objeto ao nosso redor, de qualquer folha, de qualquer animal, a gente vai chegar no nível atômico. E nesse nível atômico pulsa uma grande onda, que é essa vida única a qual ele se refere. E isso é o que eu acredito também, né? O que eu estou traduzindo aqui, mas eu estou tentando colocar de uma outra forma. O que acontece de fato é que a gente se identifica num campo maior, no campo da forma. A gente não consegue olhar no nível do átomo e entender que todos estamos sob uma única onda. A gente se identifica com a forma e muito mais com o conceito que eu faço dessa forma, com o que eu projeto nessa forma, né? Porque uma roupa é uma roupa, mas como a gente tem um conceito sobre determinada marca ou determinado modelo, isso foi construído, isso é uma abstração mental. E aí a gente se conecta mais e dá mais importância para esse tipo de coisa do que para a vida em si, para todas as experiências que a gente pode viver, para todas as coisas boas que a gente pode experienciar, porque a gente está preso nessa abstração mental.
E aí eu diria, né, iria mais além e diria até que essa é a verdadeira Matrix, né? A gente ficar preso na nossa mente, numa ideia construída por várias mentes e a gente se identificando com isso também e alimentando ainda mais essa Matrix. Mas não podemos reverenciar as coisas verdadeiramente se as usamos como meios para ressaltar o nosso eu. Isto é, se tentamos nos encontrar por meio delas. E isso é o que o ego faz. Sua identificação com as coisas cria sentimentos de apego e obsessão em relação a elas, o que, por sua vez, forma a sociedade de consumo, bem como suas estruturas econômicas, onde a única medida de progresso é sempre mais. A busca descontrolada por mais, pelo crescimento infinito, é um distúrbio e uma doença. É a mesma disfunção apresentada pela célula cancerosa, cuja única meta é se multiplicar, inconsciente de que está provocando seu próprio fim ao destruir o organismo de que faz parte. Alguns economistas são tão atraídos pelo conceito de crescimento que não conseguem se desligar dessa palavra. Assim, eles se referem à recessão como um período de crescimento negativo. Aqui ele se aprofunda ainda mais nessa ideia da identificação e o quanto a gente cria apego com relação às coisas e no fundo a gente acaba usando as coisas, a gente usa as coisas para se sentir bem, para se sentir identificado com algo, criando esse apego em relação às coisas, que leva a gente a querer sempre mais, a buscar sempre mais, a consumir sempre mais. E ele fala justamente que essa busca descontrolada e infinita, né, de sempre querer mais, de buscar mais, de crescer mais, de fazer tudo mais e mais, né, esse crescimento que nunca descende, que nunca oscila, né, como se a gente tivesse que sempre estar bem, sempre estar buscando, sempre estar crescendo, é uma disfunção do ego. Porque se a gente olhar ao nosso redor, tudo é cíclico. A natureza mostra isso, os nossos ciclos internos mostram isso, a nossa necessidade de descanso, de dormir, o dia e a noite, as estações, mostra que tudo são ciclos. E o ego, ele não quer aceitar isso, ele acha que a gente sempre tem que buscar mais, crescer mais, fazer mais, e é aí que a gente entra numa grande armadilha que a maioria das pessoas está hoje. Inclusive, é o que pode levar ao colapso econômico, é o que pode levar ao colapso climático da Terra, porque a gente está usufruindo demais da Terra, de todos os seus bens, de todos os seus recursos, sem pensar de uma maneira cíclica, sem pensar no descanso da Terra, sem pensar nesses momentos de baixa dos ciclos econômicos, sempre buscando essa satisfação do ego, que é insaciável. Enquanto a gente estiver identificado com o ego dessa forma, enquanto humanidade, a gente infelizmente está indo em direção ao nosso fim. Por isso que a gente precisa acessar a nossa consciência e entender, num nível pessoal, antes de tudo, para que isso possa se expandir a nível coletivo também. Uma grande parte da vida de muita gente é consumida por uma preocupação obsessiva com as coisas. É por isso que uma das doenças do nosso tempo é a proliferação de objetos. Quando uma pessoa não consegue mais sentir a vida que ela própria é, em geral tenta preencher sua existência com coisas. Se esse for o seu caso, sugiro como uma prática espiritual que você analise seu relacionamento com o universo das coisas por meio da observação de si mesmo e, em particular, de tudo que é designado com a palavra meu. É preciso que esteja alerta e seja honesto para descobrir, por exemplo, se seu sentido de valor pessoal está ligado aos bens que possui. Será que determinadas coisas lhe despertam um sentimento sutil de importância ou de superioridade? A falta delas o faz se sentir inferior a quem tem mais?
Você menciona de modo informal as coisas que possui ou as exibe para aumentar seu sentido de valor aos olhos das pessoas e por meio delas aos seus próprios olhos? Costuma ficar ressentido ou irado e de alguma forma se sente diminuído na percepção do seu eu quando constata que alguém tem mais do que você ou quando perde um bem valorizado? E com essas reflexões, a gente encerra esse capítulo e o exercício que ele deixa para a gente é justamente a gente observar a nossa relação com os objetos que a gente tem, como que a gente se sente com esses objetos. Eu preciso de mais, eu preciso de um melhor, eu me sinto mal quando eu vejo que alguém tem um maior ou melhor que eu, isso me faz me sentir superior ou inferior, eu fico ofendido, ressentido quando eu percebo isso. É um exercício que mostra muito o quanto a maioria das pessoas ainda está identificada com o próprio ego e o quanto isso nos faz mal, o quanto isso nos destrói, o quanto isso faz a gente se desconectar de quem a gente é de verdade. Porque quando a gente quer muito comprar, obter, crescer, satisfazer um desejo infinito, é porque a gente está identificado completamente com a nossa mente egóica e obsessiva. E é isso que a gente precisa tomar consciência e começar a mudar cada vez mais. Para isso que esse livro foi escrito, né? E por isso que eu me identifico tanto com ele e estou aqui para traduzi-lo, entre aspas, né? Para comentar o que eu senti e para ajudar a gente nesse caminho, porque eu também me incluo nele. Então nos vemos no próximo capítulo.